Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa. Hoje eu estou aqui para resolver com vocês essa questãozinha do ano de 2011 do Enem, segunda aplicação, PPL, que fala o seguinte: as fábricas de pneus utilizam de modelos matemáticos próprios em sua produção para a adaptação de vários tipos de pneus aos veículos, de bicicletas a caminhões, tratores e aviões. Um dos conceitos utilizados pela indústria é o de índice de carga, que está relacionado à carga máxima que pode ser suportada por um pneu. Uma empresa fabricante de pneus apresenta o seguinte quadro, relativo às cargas máximas suportadas por pneus, cujos índices variam de 70 a 80. Há um comportamento regular, pessoal, comportamento regular, cuidado com isso daqui, em alguns intervalos, como se observa entre os índices 70 a 74. Então, gente, comportamento regular é o comportamento do que a gente chama um comportamento do tipo função, tá bom? Então, a gente precisa identificar qual será esse tipo de função. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função logarítmica, exponencial e assim por diante, tá bom? Ele fala aqui: qual carga representa a dependência entre o índice de carga e a carga máxima 100 kg no intervalo de 70 a 74. Então, pessoal, cuidado aqui, ó. Dos intervalos que a gente vai ter que prestar atenção, é só entre esse intervalo aqui, tá vendo? Ó, todo, ó, entre 70 e 74, tá? Então, a gente só precisa levar em consideração esses elementos aqui, tá? Todo esse restante, todos os outros elementos, a gente remove, a gente não vai olhar para eles aqui, tá vendo? Porque eles não vão nos interessar. Então, percebam aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar as alternativas. Percebam aqui, as alternativas estão todas em forma de função afim, cara, função do primeiro grau. E a gente lembra que toda função do primeiro grau tem como lei de formação a seguinte expressão: y é igual a x mais b. Então, olha só, o cara que está antes da igualdade representa o y. Então, analisa aqui comigo, quem está antes da igualdade, o i ou o c? O i. Então, o i, nesse caso, vai fazer papel do que a gente conhece por y, na nossa equação do primeiro grau. Enquanto o c vai fazer papel do que a gente conhece como x. Tá vendo? Então, olha só, o i é o índice de carga. Então, todos esses valores que estão aqui vão representar na nossa função os valores respectivos a y. Enquanto a carga máxima, que é justamente o c, todos esses caras aqui vão fazer papel de x. Então, o que é que eu preciso fazer em uma equação do primeiro grau, né? Melhor, em uma função do primeiro grau, em que ele te dá os elementos em forma de tabela ou em forma de gráfico e te pede a expressão? Você tem que primeiro coletar, ou seja, separar, identificar dois pontos, para depois você pegar esses dois pontos e substituir nessa formulazinha aqui, tá vendo? Nessa equação, nessa lei de formação geral. Então, olha só, analisando aqui os nossos dados, ele quer entre 70 e 74. Então, é justamente isso que eu vou fazer, ó. Nesse primeiro cara aqui, que é o de 70, se vocês forem perceber, olha só, lembra lá, viu? Todo ponto no plano cartesiano, a gente tem ele sendo escrito como sendo o ponto x e y. Ou seja, o primeiro cara que está sendo representado no ponto é o x e o segundo é o y. Só que nesse nosso caso aqui, a gente sabe que quem vai representar o x é quem? É a capacidade máxima, tá vendo? Que ele chamou de C. Enquanto quem vai representar o y é o I, que é justamente o índice aqui, tá bom? Então, olha só, a gente vai ter que pegar primeiro a capacidade, depois relacionar com o índice. Então, nesse primeiro caso, a capacidade máxima é de 335 para um índice de carga de 70. Então, aqui ó, nós temos o nosso primeiro ponto, tá vendo? Eu vou fazer com os dois extremos. Mas, professor, eu poderia pegar 71 e 345, podia que dava certo do mesmo jeito, tá? Porque são dois pontos que estão pertencentes a essa reta aqui, tá? Então, vejam só, depois eu tenho aqui, tá? O outro 375 e eu vou botar aqui ele correspondendo ao 74. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, tá? Lembrando que esse primeiro cara vai fazer papel de x, esse segundo cara vai fazer papel de y. Então, primeiro, para o ponto 335,70, fazendo a substituição, nós ficaremos com o y, que é 70, igual a vezes x é a mesma coisa de x vezes a, tá bom? Então, eu vou só inverter. Então, fica o x 335, tudo isso vezes a, mais b. Espelhando, para ficar mais bonito aqui, né, de representar, ficaremos com 335a mais b, tudo isso igual a 70. Ó, se liga, temos a nossa primeira equação, então eu vou deixar ela guardadinha aqui, tá?
tá? E eu vou fazer agora a substituição para o segundo ponto. Então, gente, vou tentar até fazer pequenininho, tá? Porque eu já estou regravando essa questão, porque o papel não deu, mesmo usando o papel aqui A9. Mas olha só, agora eu vou fazer para o ponto 375,74. Aí é o mesmo processo, tá, gente? Então, ó, aonde tem Y eu vou colocar 74, e aonde tem X aqui, onde tem X eu vou botar 375. Então, fica 375A mais B, espelhando novamente para ficar mais organizado e mais bonito, né? Visualmente falando, 375A mais B, tudo isso igual a 74. Isso aqui é 375, tá, gente? Deixa eu fazer até aqui com a nossa caneta preta. Ó, 375, tá bom? Então, olha só, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas equaçõezinhas que estão aqui e eu vou armar elas em forma de sistema. Como assim, professor? Ó, vou botar pronto, vou pôr essa daqui que tem os maiores valores em cima. 375A mais B igual a 74. E vou colocar essa daqui que tem os menores valores. 335A mais B igual a 70. Agora percebam, ó, eu tenho duas equações que eu posso operá-las. Só que para operar duas equações, o meu intuito tem que ser o quê? Remover alguma dessas incógnitas. E analisem aqui comigo. A incógnita mais simples é quem? É o A que está junto de um número ou é o B que está sozinho? Não é o B que está sozinho? Então eu vou logo trabalhar ela. Ou seja, eu vou querer aqui, o meu objetivo é remover, é excluir esse B. E para que eu opere elas duas, eu vou pegar esta de baixo e vou multiplicar por menos 1. Sabe por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque isso aqui é uma estratégia. Perceba que quando eu multiplico ela por menos 1, eu vou ficar assim, ó. Repete toda a de cima porque não vai mudar. 375A mais B igual a 74. Só que embaixo eu estou alterando. Tá vendo que eu estou multiplicando por menos 1. Então fica menos 335A, porque multiplicar por menos 1 é só mudar todos os sinais. Menos B igual a menos 70. Aí agora sim eu posso operar. E que operação eu vou fazer? Eu vou somar elas duas. Tá vendo? E aí quando eu somar elas duas, ficaremos com 375A menos 335A, me sobra 40A. Tá vendo? Opa, 40A. E B menos B, corta, sobra 0. E 74 menos 70 sobra 4. Portanto, deixando o A de um lado da igualdade, o 40 passa dividindo, porque ele estava multiplicando. E simplificando de cima e embaixo por 4, ficaremos com 1 sobre 10. Gente, com esse valor de A aqui, agora eu vou pegar ou essa equação ou essa, tanto faz, não importa, e vou substituir o valor de A dentro dela. Então, como é que a gente vai ficar aqui? Olha só, vou substituir nesta daqui, tá? Ficaremos com 335A mais o valor de B, tudo isso igual a 70. 375A, o A vale 1 sobre 10, então eu vou substituir. Ficaremos com 335 vezes 1 sobre 10. Tudo isso daqui mais o valor de B igual a 70. Então, 335 dividido para 10 dá 33,5. Tudo isso mais B igual a 70. Tá bom? Então, deixando só o B de um lado da igualdade, o 33,5 passa subtraindo. 70 menos 33,5. Gente, o B aqui, olha, quando eu pegar 70 e subtrair por 33,5, isso aqui vai resultar 36. Isso vai resultar em 36,5. Olha, pessoal, agora eu tenho o valor do A, que eu encontrei, e tenho o valor do B. A única coisa que eu preciso fazer agora é voltar para esta equação inicial, tá vendo? Esta função aqui, essa expressão inicial, e substituir os dois valores que eu encontrei. Portanto, o y ficará igual a o A, que eu encontrei que é 1 sobre 10, vezes o valor de x, mais o valor de B, que é 36,5. Como não, né? Enfim, esse 1 não precisa aparecer, melhorando esta equação, fica 1 vezes x, o próprio x, que agora ficará dividido por 10, mais 36,5. Será que eu tenho essa expressão aqui em alguma dessas minhas alternativas? Ó? Se eu for analisar, eu tenho. Eu tenho justamente aqui na letra B. Tá vendo? O i, que é o valor do y, né, sendo igual ao x, que é o valor do c, sobre 10, mais 36,5. Tá certo? Inclusive, aqui até eu poderia, né, ó, melhorar, né? Dizer aqui, ó, que este i é igual ao c sobre 10, mais 36,5, já que a gente já havia falado no início, né, ó,
a diferença entre eles dois. Tudo bem, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido o mais claro possível, e qualquer dúvida é só vocês me procurarem, tá? Se você for meu aluno particular, pode me procurar pelo WhatsApp, se você for meu aluno do curso também, e se você for aluno aqui do YouTube, pode deixar aqui na aba de comentários, tá? Que eu vou tentar aí tirar a dúvida de todos os que procurarem. Então é isso, gente. Um forte abraço, continue estudando e até a próxima. Valeu!